Glória a Deus, pode aplaudir, para Jesus, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Bom dia, amados, tudo bem com você? Eu acho que só tem gente bonita aqui, né, pastor Adriano? Eu acho que colocaram lá, proibido entrar de feio, glória a Deus, só tem gente bonita aqui. A igreja mais alegre e mais bonita do Brasil é aqui, glória a Deus, né? Amém. Queridos, aproveitando que você está de pé, em reverência à santa palavra de Deus, abra sua Bíblia, você que pode, se não acompanhe aqui, né, que o Emerson vai colocar aqui no telão também. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, os versos 1 até 3. Vou repetir, né? Segundo livro de Crônicas, o capítulo é o 29 e os versos de 1 a 3. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar, assim como eu gosto, o título da mensagem é Restaurando a Casa de Deus. Diz a palavra de Deus assim, então: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor, que vem não da terra, mas palavra do céu, Senhor. Porque quando nós vamos a treinamentos, nós aprendemos palavras da terra, Senhor. Mas quando nós estamos na tua igreja, na tua casa, Senhor, vem palavra do alto, vem palavra do céu, Pai. Palavra da terra, elas nos motivam para prosseguir aqui na terra, mas as palavras do alto, Senhor, elas nos fazem prosseguir não só aqui na terra, mas também para ganharmos a nossa coroa incorruptível, que um dia o Senhor Jesus Cristo há de nos entregar, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero entregar o controle total e absoluto desse culto na tua presença, e que tu me uses, Senhor, que tu fale aquilo que tu deves falar ao teu povo, Senhor. Também trabalhe no coração dos meus irmãos aqui, para que seja uma terra fértil, e que essa palavra possa ser edificada na vida deles, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, glória a Deus. Glória a Deus, já estava com saudade, né? No dia 11, eu acabei dando uma passeada, aí não vim no culto. Semana passada a gente estava num retiro, né, Beto? Abençoado, lá de alinhamento de homens. Estava o Jackson também lá, então a gente estava lá, fomos no sábado de manhã e voltamos no domingo depois do meio-dia, e sempre é muito bom. E hoje estamos aqui de novo com vocês aí, né, na obra de Deus. Quando eu li esse texto, né, Deus falou comigo algumas coisas. Queridos, como Deus fala contigo, para você entender como é que Deus está falando, Ele tem diversas maneiras, né? Normalmente, quando você está passando alguma situação na sua vida, fique atento para ver o que Deus está querendo te ensinar. Por exemplo, deixa eu falar algo. Lá na nossa casa, nós acabamos fazendo um closet novo. Então, semana passada e essa, eles acabaram montando lá. Só que antes deles montar esse closet, naquele quarto, a gente teve que tirar um monte de coisa velha. Parecia que estava bom, né, pastora? Parecia que estava tudo certo. Mas quando abria a porta do guarda-roupa, era mais ou menos aqui, era mais ou menos ali, a gente tentava ajeitar, mas quando foi feito algo planejado, tinha espaço para tudo. Tinha um espaço para o aspirador de pó, ele ficava certinho, o ventilador, tudo foi pensado estrategicamente para ser colocado no seu lugar. E quando a gente coloca as coisas na nossa vida, assim, com Deus, cada coisa no seu lugar, e a gente sobrou um monte de coisa. Foi porta que não precisava mais, cabide que não precisava mais, e um monte de coisa que a gente teve que jogar fora. E para que a nossa casa seja restaurada, a gente precisa jogar um monte de coisa fora. A gente precisa tirar um monte de coisa da nossa vida que parecia que era bom. Mas Deus tem o melhor para a sua vida, aleluia. E eu quero discorrer um pouquinho com vocês, em alguns minutos, sobre esse texto. Quando eu vejo a história de Ezequias, talvez você que não está muito familiarizado com a Bíblia, o pai dele, pensa num pai ruim. Esse era ruim. A Bíblia diz que foi um dos piores reis da Israel. Só para você ter uma ideia, o nome do pai de Ezequias era Acás.
O Acás, ele corrompeu a nação de Judá inteira. Talvez foi o pior rei de Israel, de Judá. Ele começou a adorar todos os deuses das nações vizinhas. Ele começou, para você ter uma ideia, ele pegava os seus filhos e queimava no fogo, no Vale do Inom, sacrificando ao deus Moloque, que era um deus que aceitava sacrifício de criança. Então, Ezequias teve um pai assim. Pensa no ambiente onde o pai só fazia tudo errado. O profeta Isaías tentou avisá-lo, tentou corrigi-lo, e cada vez mais ele se revoltava contra Deus. A psicologia poderia dizer que esse menino tinha tudo para ser um menino revoltado, porque provavelmente esse pai não era um pai amoroso, era um pai que só pensava nos deuses estrangeiros. Então esse menino, a psicologia explicaria o comportamento desse menino, se ele fosse revoltado. Mas eu quero dizer que a psicologia pode explicar o comportamento, mas Deus pode mudar o teu comportamento, aleluia. Porque a psicologia apenas vê o teu passado e projeta você para um futuro, mas Deus já te tem um futuro diferente, dependendo do teu passado, aleluia. Eu quero dizer para você que independente da tua família terrena aqui, se o teu pai não foi tão bom, se a tua mãe não foi tão bom, se você foi injustiçado, Deus, Ele é Deus de justiça, Ele pega a tua vida e transforma ela de um jeito que você diz, só Deus para fazer isso, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus nesse ambiente, aleluia. Aleluia. E seu pai então foi um péssimo rei. E por 16 anos ele reinou dessa forma, só fazendo coisa ruim. Para você ter uma ideia, eles nem sepultaram Acás no sepulcro dos reis, porque os reis, eles tinham um sepulcro à parte, um sepulcro de honra. Nem o povo quis fazer isso. Mas o que me deixa assim, impressionado na Bíblia, fascinado, porque assim, parece que eu entro dentro daquele tempo quando eu começo a ler. Eu sou do tipo assim que eu viajo. Parece que eu estou lá no palácio, Roberto. Eu vejo lá, e esse menino, ele tem 25 anos, é um moço ainda, e ele assume, e eles imaginam que ele vai seguir os passos do pai. Ele diz, não, ele chama o sacerdote, ele chama os profetas, ele chama aqueles homens de Deus que tinham parado de fazer a obra de Deus. Vem cá, ele diz, nós vamos restaurar, nós vamos abrir de novo a casa de Deus, porque o meu pai fechou a igreja, fechou o templo, mas eu vou abrir, aleluia, porque eu quero Deus governando comigo, glória a Deus. Para baixar a bagaias. Quando a gente começa a colocar Deus na nossa vida, quando a gente começa a colocar Deus na nossa casa, as coisas começam a mudar. As pessoas que eram ímpias, as pessoas que tinham deixado Deus, começam a vir da tua presença também dizer, não, eu vou junto, eu vou fazer junto, eu vou estar junto com Ele, eu vou fazer, porque assim, eu vejo nesse homem uma vontade diferente, eu vejo nesse homem algo que Ele quer fazer, eu vejo nesse homem o Espírito Santo de Deus operando, aleluia. Arabaxarabaraias. E eu vejo esse menino querendo fazer diferença. E quantas vezes você diz, eu quero fazer a diferença, mas não adianta dizer, eu quero fazer a diferença, sem ser diferente, aleluia. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, é que as injustiças e as dificuldades moldarão você. Então, provavelmente, pense comigo, esse pai queimou o irmão dele, porque diz aqui que ele queimou um dos seus filhos no fogo. Pensa só, talvez ele gostava muito do irmãozinho, ou brincava com o irmão, não sei que diferença de idade tinha, mas tinha uma estima para esse menino. E ele vê o pai queimando o próprio filho. Ele disse, será que não poderei ser eu o próximo? Então, independente da tua família, como eu já falei antes, independente do que você passou, né? O pai dele desviou a nação inteira de Judá, mas não desviou o coração de Ezequias. Vou repetir, o pai dele desviou a nação inteira de Judá, mas não desviou o coração de Ezequias, aleluia. Não importa o que você passou, não importa se estão sendo injustos com você, e a vida assim, ela não é justa, a vida não é justa. Tem coisas que acontecem na tua vida que dizem, não é justo, mas Deus sempre foi e sempre será justo, aleluia. Só que nós não entendemos, quando a gente olha pela ótica humana, a gente pensa, mas por quê? Por que isso? Mas agora, ei, não questione, clame. Não questionar não adianta.
Você diz assim, tudo bem, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio que Tu estás no controle, eu creio que Tu estás fazendo, eu creio que vai acontecer, eu creio que vai ser, disso eu vou tirar uma lição para a minha vida, disso muitas pessoas vão olhar para mim, vão olhar para a minha vida e vão dizer, Deus faz, Deus é, Deus pode, Deus me faz milagre, aleluia. Marabaxarabagaias. A única pessoa que pode impedir os planos de Deus para a sua vida é você mesmo. Ei, não coloque a culpa no teu pai, não coloque a culpa na tua mãe, não coloque a culpa no pastor, não coloque a culpa no teu líder, não coloque a culpa em ninguém. Quando você terceiriza a sua vida, você está dizendo que você não tem mais controle dela e que nem Deus pode fazer algo. Agora, quando você diz, tudo bem, eles foram injustos comigo, o pastor não me deu oportunidade, o meu líder me sacaneou, o meu pai não foi bom, mas Deus é bom, Deus faz, Deus pode. Apesar disso, eu ainda sirvo Deus, eu ainda me alegrarei no Senhor, como disse Abacuque, aleluia. Alamandagaias, Shuriabaias. E Deus respeita sempre as suas decisões. Enquanto você justificar os seus fracassos, nunca poderá usufruir do sucesso. Vou repetir, grave isso aí, poste no Instagram, bota no seu story. Enquanto você justificar os seus fracassos, nunca poderá usufruir do seu sucesso. Como disse, as injustiças e as dificuldades de hoje te mostrarão quem você será amanhã. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, então, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por que o autor de Provérbios, Salomão, diz isso? Querido, todos nós vamos passar por o dia da angústia. Não é que pode ser que venha, vai vir o dia da angústia, vai vir. Mas nesse dia, a tua decisão daquele dia vai mostrar aonde Deus vai te colocar, aleluia. As tuas decisões de hoje definem quem você será amanhã. Então, se no dia da angústia, você se ficar firme, e você dizer, não, eu sei, estou passando por isso, não estou entendendo, e não preciso entender, mas eu sei que Deus sabe o que está fazendo, aleluia. Então, isso que está acontecendo na tua vida vai servir de testemunho. Arabaxarabagaias. Estou sentindo que tinha gente que precisava ouvir essa palavra, aleluia. Manabassuidecai mandaias. Então, eu quero dizer para você, que independente do que você está passando, independente do que está acontecendo na tua vida, na tua família, isso é para ser testemunho, mas você não pode ficar frouxo nos dias da angústia. E Deus chama a gente de frouxo? Chama. O que é uma coisa frouxa? Que não segura as pontas. Queridos, vai ter momentos que a prova é tão grande, que a gente dá uma vacilada. Você já foi na academia, e as pessoas que têm um personal trainer? Então, quando você lá, o que diz o personal trainer? Ele diz que os músculos, eles começam a ser criados na hora da falha. Imagine que você está fazendo um supino lá, levantando 15, 20, 30 quilos, não sei, depende da tua força, e o teu personal está lá. Vai chegar um momento que você vai falhar, então o personal vai lá e te ajuda. Você falha de novo, ele te ajuda. Ei, Deus está dizendo assim, ó, você está falhando, eu estou te levantando. Você está falhando, eu estou te ajudando. Não está dando mais jeito, eu estou pegando. Não, você pode, porque eu estou aqui, pode. E quando você pensa, o outro dia você vai lá, você já faz sozinho. Daqui a pouco é um nível maior, é um peso maior, porque o personal trainer, que é o Espírito Santo, aquele que te treina para a vida, que te treina para o céu, ele está lhe dizendo, eu te ajudo, você tem força, você pode, eu faço para você, você não está sozinho, não tenha medo, você não vai se machucar, eu estou aqui para te ajudar, aleluia. Marabaxaragalaias. A vida, como eu falei, não é justa, mas Jesus sempre foi e será justo. Mas você pode, então, transformar adversidades em bênçãos. A primeira coisa que Ezequias fez foi abrir e restaurar as portas da casa de Deus. Até ali no versículo 3, que a gente leu, se o Emerson puder colocar. Olha só, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor e reparar. Eu quero dizer para você, eu não sei se você pode abrir a porta da sua casa espiritual para as pessoas. Muitas vezes a gente vê uma casa por fora, está aqui
pastor Adriano, que é corretor, e se você precisar de uma casa, já estou fazendo comercial de graça aqui para o pastor, tá? Ele é uma bênção, ele vai te abençoar. Então, pastor Adriano com certeza tem uma casa para você. Mas você precisa fazer dessa casa um lar. Casa não é igual a lar não é igual a casa. Então, ele vai te ajudar a realizar o teu sonho, mas o teu sonho você tem que caminhar dentro desse sonho. Então, quando você olha para uma casa por fora, ela pode se parecer bonita. Quando você olha uma pessoa por fora, parece que está tudo certo. Mas quando você abre a porta, que as pessoas podem entrar lá dentro, elas vão ver o que está certo e o que está errado. E quando nós abrimos a porta do coração para Deus entrar, Ele começa a te mostrar o que está certo, o que está errado na tua vida. Assim como nós falamos que tivemos que jogar um monte de coisa fora, que parecia estar certo, que parecia estar bom, mas para Deus te dar o melhor, você precisa tirar algumas coisas da tua vida, porque o novo só vem quando o velho sai, aleluia. Então eu quero dizer para você que Ezequias, ele abriu as portas da casa do templo, né? Da casa de Deus, porque o pai dele tinha fechado. Às vezes, portas quebradas, entram qualquer coisa. Portas restauradas, impõem limites, segurança, mudança de ambiente, cuidado, proteção. Enfim, Jesus se denomina a porta, que é por meio dele que chegamos e temos acesso ao Pai. Então, abra o seu coração para a palavra de Deus, porque eu posso pregar, posso pular, posso aqui falar em línguas estranhas. Se a porta da tua casa espiritual não estiver aberta, não vai entrar nada, vai bater e vai voltar. Então, primeira coisa, abra a porta do teu coração para Deus entrar. Diz: Deus, Espírito Santo, fala comigo. Como eu estava conversando com o presbítero Gilberto agora, ele disse: eu sempre oro, Senhor, som do meu coração, vê se há alguma coisa ruim em mim, para que eu possa melhorar. Então, é isso que essa deve ser a nossa oração, como o salmista falou. Às vezes nem a gente sabe que tem coisa ruim lá dentro, mas peça para o Espírito Santo revelar. A segunda atitude, então, quando ele decidiu abrir a porta da casa de Deus, ele reuniu os sacerdotes e levitas. Chame alguém de Deus, chame alguém que diz: vamos orar junto, eu estou com esse propósito, eu quero me acertar com Deus, me ajuda nisso, vamos orar junto comigo, ora por mim, peça, não tenha medo de pedir oração. Como vocês bem sabem, igreja, se não sabe, eu vou avisar agora, pastor Marcos estava no retiro, semana passada conosco, trouxe uma palavra tremenda, né, Beto, sobre amizade. Ele falou como é importante a gente ter amigos. Não vou pregar aqui porque não tenho tempo, mas a palavra que ele falou foi muito importante, e ele contou algumas experiências pessoais. E nessa semana ele teve um AVC isquêmico, está na UTI, né? E nós estamos aqui, então, quando eu soube disso, eu falei lá no grupo dos homens, eu disse: vamos orar por esse homem, vamos levantar um clamor, vamos fazer 24 horas de oração ininterruptamente pelo pastor Marcos, porque eu sei o que é isso. A igreja orou pelo meu filho quando ele estava na UTI, que ficou 14 dias na UTI, e Deus deu vitória. Hoje ele está bem, está melhorando a cada dia mais, aleluia. E eu tenho certeza que quando a igreja se reúne, quando a igreja diz: não, eu não vou parar de orar, até que o milagre aconteça, como o pastor Adriano colocou logo em seguida, eu vou continuar, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou cobrir. Se ele não pode orar agora porque ele está lá em coma, eu vou orar por ele porque ele orou por mim. Isso é amor, isso é unidade, isso é sinergia, isso é ser igreja, aleluia. Eu quero dizer para você, e quando você se coloca na brecha por orar por alguém, Deus começa a fazer na tua vida também aquilo que está errado, aleluia. Deus começa a consertar a tua vida também, glória a Deus. E ele chamou os sacerdotes e levitas. Se a casa de Deus está fechada ou quebrada, quem pode mantê-la são os sacerdotes e levitas. E assim também a nossa vida espiritual, temos que buscar ajuda. Está difícil? Diga: irmão, vamos orar comigo. Pastor, ora comigo. Eu estou precisando, eu estou tentando, mas eu sozinho não estou conseguindo. Jesus, que era Jesus, no dia da crucificação, né, pastor Pedro? Ele chegou, falou: vocês podem orar comigo? Me ajuda, me ora comigo. Está difícil. Jesus pediu ajuda. Jesus disse: ora comigo. Está difícil. Os discípulos estavam cansados, dormiram. Queridos, então está difícil a tua vida, não está conseguindo sozinho? Venha, tem irmão aqui, diga assim: ó, ora comigo, me ajuda, está difícil, eu estou com vontade até de desistir. Jesus também teve vontade de desistir. Se for possível, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas
todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então, nós precisamos de gente que ora, que esteja do nosso lado, orando, intercedendo. A terceira atitude foi santificação e abster-se da imundícia. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Está em Hebreus 12, 14. É tempo de limpar a nossa vida. Tem coisa que não cabe mais para a gente. Queridos, com todo respeito aqui, com todo temor, homens, mulheres, pornografia não cabe mais para nós. Falar mal do irmão, vamos parar com isso. Como a gente diz a Bíblia, que uma fonte pode jorrar água salgada e água doce. Vamos tentar controlar nossa língua. Você estressado, estressada, diz: Senhor, me dá domínio próprio, porque eu não consigo, mas o Espírito Santo é um dos frutos do Espírito, me dá temperança, me dá domínio próprio. Comece a pedir ajuda, e o Espírito Santo está doido para te ajudar, ele está pronto para te ajudar. Então, santifique-se. Quarta atitude de Ezequias foi orar e reconhecer os pecados. Provérbios 28, 13 diz que aquele que confessa seus pecados e deixa, Deus muda a sua vida, mas aquele que não reconhece seus pecados e nunca deixa, nunca prosperará. Nós estamos falando tanto de prosperidade aqui, o presbítero Silvio falou aqui sobre prosperidade, na hora do dízimo da oferta. Às vezes você é ofertante, dizimista, mas você não confessa pecado precisa ser confessado diante de Deus. Senhor, eu errei, esse é o meu pecado, eu fiz isso, mas eu me arrependo. Então você quer prosperar, começa a colocar a tua vida no altar, começa a reparar, começa a falar diante de Deus. Se algo está errado na tua vida, ou é colheita, ou é provação, né? Nunca será o Senhor que está errado, nós é que precisamos mudar. A quinta atitude de Ezequias é um concerto verdadeiro com o Senhor. Ele conclamou toda a nação de Judá. E o mais interessante, querido, se você olhar tanto no livro de Reis, quanto em Crônicas, que fala o mesmo texto ali de Ezequias, na época, Israel tinha sido dominado pelos assírios. Então ele já estava, porque antes Judá e Israel até brigavam. O pai dele até brigou até os reinos de Judá e de Israel brigaram, e o reino de Judá foi até subjugado por Israel por um tempo. Ele pegou prisioneiros, e foi o profeta lá e falou, disse: não pode brigar entre os irmãos, devolve os irmãos para a terra. E o pai dele teve que fazer isso, o povo de Israel teve que fazer isso, né? Então o que aconteceu? Ele disse: eu vou celebrar uma Páscoa. Ele disse: eu vou consagrar o Senhor. E desde o tempo de Salomão, não se celebrava mais uma Páscoa desse jeito. E o rei Ezequias disse assim, deu 1000 novilhos, deu ovelhas, deu um monte de animais, e o povo também. E ele chamou o povo de Israel e veio. Alguns riram, não quiseram vir. Sempre vai ser assim. Quando a gente se pede para consagrar, alguns dizem: não, para com isso, deixa eu na minha, fica na tua, vai lá, aleluia. Isso vai acontecer. Mas alguns vieram. E o povo de Israel veio a Jerusalém a adorar o Senhor. E lá era para ser 7 dias a celebração. Foi tão boa a festa, Beto, foi tão boa, que eles disseram: não, vamos ficar mais 7. Ficaram 14 dias adorando, e diz que o povo se alegrou, começaram a colocar música, a colocar louvor no ambiente, e aquele templo se encheu da presença de Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, que Deus tem bênção dobrada. Aquilo que era para ser de um jeito, Deus vai dobrar na tua vida. Receba essa palavra. Aquilo que você pensava que ia ser apenas isso, Deus diz assim: eu vou fazer mais, vou fazer o dobro, aleluia. Mas você precisa se consagrar, reconhecer seus pecados, me adorar, fazer um concerto comigo. Deus só precisa de um homem com uma chama de fogo para incendiar a sua igreja. Vou repetir: Deus só precisa de um homem com uma chama de fogo para incendiar a sua igreja. John Wesley dizia: ponha fogo no seu sermão. Se não tiver fogo no seu sermão, joga ele no fogo. Aleluia. Eu quero dizer para você, o sermão, eu passo às vezes ali para o pessoal do Data Show, passo ali lá para a filmagem, às vezes o pastor Adriano está no grupo, eles veem o meu sermão antes de chegar aqui, mas o sermão sem fogo é só um sermão que pode ser jogado no fogo. Agora o sermão, quando tem fogo, ele pode mudar a tua história. O sermão é como um esqueleto sem vida. Eu preciso dar vida para esse sermão, aleluia. Então, você pode fazer essa adversidade, essa situação, se transformar em bênçãos e em grandes colheitas.
Quando andamos com Deus, Deus anda conosco. Se você abrir no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18, versos 6 e 7, fala, se o Emerson puder colocar aí, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz ali. Porque, está falando de Ezequias, tá? Se chegou ao Senhor e não se apartou após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Próximo. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Foi o Senhor com ele. Ele começou a andar com Deus, Deus começou a andar com ele. Você começa a colocar Deus na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua escola, onde quer que você está, Deus vai com você. Imagine só, você chegou no seu trabalho, Deus olha, eu acredito assim, né? O pai cutuca o filho e dizia, olha lá Jesus, olha o meu servo lá, ele chegou, o Espírito Santo chegou antes, aleluia, ele pisou. Quando ele chega, pisou no trabalho, olha lá, a presença de Deus chegou naquele trabalho, a presença de Deus chegou naquele escritório, a presença de Deus chegou naquela máquina, aleluia. E o diabo vai ter que sair. Eu lembro que quando eu trabalhava no almoxarifado, antes, eu comecei na Atlântica, onde eu trabalho hoje, né? E eu trabalhava no almoxarifado. Então, o almoxarifado, como você bem sabe, é lugar de pegar, o pessoal vir lá e coletar peças, né? Pegar peças. E tinha um mecânico, hoje, graças a Deus, ele é convertido, né? Acredito que eu semeei alguma coisa nele, mas outras pessoas também, né? E ele chegava lá, ele falava assim, ó. Ele não falava o demônio, ele disse, está o demônio lá dentro. Da tecelagem, ele dizia, na tecelagem, ele não dizia o demônio. Está o demônio lá dentro daquela tecelagem. Eu disse, ele está lá dentro? Se o demônio chega aqui, ele não entra. Eu dizia para ele, né? Ele ficava assim, assustado, eu dizia, não, ele pode ficar na tecelagem, mas aqui ele não vai entrar, fica aqui, que aqui não tem demônio nenhum, aqui tem um Deus, aqui tem Jesus, aqui tem o Espírito Santo. Tu não sabe como é que é lá? Não sei como é que é lá, mas eu sei como é aqui, eu dizia, né? Aqui tem a presença de Deus. E eu fui falando de Jesus para esse homem. Falei algumas vezes, né? Na época ele bebia muito, ele era viciado em álcool, né? Prova é que ele até saía da empresa para beber. E hoje eu soube, graças a Deus, um dia me encontrei com ele, ele está servindo a Deus. Às vezes você semeia lá no passado, 15, 20 anos atrás, você semeia, outro rega, e daqui a pouco o fruto vem lá na frente, né? Então é assim, a gente precisa, brincando às vezes, mas falando a verdade. Você vai, e impactou ele sempre dizia, meu Deus, quando eu chegava lá, chegava estressado, tu me impactava com o jeito que tu falava, né? Então é assim que a gente precisa. E quando andamos com Deus, Deus nos ouve. Não importa se é Senaqueribe, o nome difícil, né? Senaqueribe, esse foi o rei da Síria. O Senaqueribe, tem que falar bem devagar, senão não consigo, né? Ele foi o rei da Síria. Ele ameaçou o povo de Judá. O Senaqueribe a Síria era o maior reino da época. Então, Judá não tinha a menor chance de guerrear contra esse reino. Não tinha a menor chance. O poder militar, sem chance. E ele foi lá, mandou o servo dele, o Rabsaque, falar algumas coisas em hebraico, né? Para assustar, para intimidar. Deixa eu falar algo para você. Quando o inimigo reconhece que você é um potencial para ele, que você tem potencial, ele tenta te intimidar com palavras. Quando o inimigo percebe que você pode, se você se aliar a Deus, ser vencedor, primeiro ele vem e tenta te derrubar com palavras. Mas o que Ezequias fez? Ele foi para o templo, foi para a igreja orar e disse, Senhor, é verdade, nós não temos a menor condição de vencê-los. Ele venceu as nações ímpias, esse, aquele, porque não eram deuses, mas ele não me afrontou, ele afrontou o Senhor dos Exércitos. E o profeta Isaías vai dar uma palavra para ele. E ele derrota 185 mil assírios, nem precisa lutar. Eu quero dizer para você que vai ter situações, quando você se coloca na presença de Deus, nem é você que luta, é Deus que luta por você, aleluia. Sabe esse teu problema, que parece que está difícil, que não dá certo, parece que você vai sucumbir agora? Ei, coloca diante de Deus. Às vezes você nem precisa lutar, às vezes Deus vai e faz por você, aleluia. Glória a Deus. Então, não importa o tamanho do problema, o que importa é o tamanho do teu Deus, né? E é tempo de usarmos as armas que Deus tem para nós. E a oração
chama a atenção de Deus. E a sua palavra cumpre os seus propósitos. Queridos, uma das coisas que a gente fala, às vezes, quando vai falar de casamento para alguém, às vezes, quando a gente vai aconselhar um casal, eu e a minha esposa, a gente sempre pergunta como é que está a vida com os dois, como é que está o diálogo. O que é um diálogo? Não é um monólogo. Um monólogo é um fala, e outro escuta, fala. Então, a gente precisa conversar. Com Deus é assim. Às vezes, a gente pode pensar, como é que eu vou orar 3 horas? Não consigo, não tem nada para falar. Fale 15, 10 minutos, pegue a palavra, leia. Fale com Deus, deixe Deus falar contigo. Fale de novo, deixa Deus falar contigo. Quando você percebeu, você está sendo edificado. Você está falando com Deus, Deus está te respondendo. Então, eu quero dizer para você, muitas vezes a gente não consegue orar muito tempo, porque não sabe o que dizer, como falar, e nem precisa orar muito tempo. Eu não estou dizendo que você tem que estar orando 8, 10 horas. Eu estou dizendo que você precisa passar um tempo de qualidade na presença de Deus. Eu e minha esposa trabalhamos o dia todo, nós dois, e às vezes a gente chega em casa, um está fazendo uma coisa, mas eu converso muito mais com meus amigos lá da empresa, e ela também, do que durante a semana com ela. Mas o tempo que a gente precisa ter um tempo de qualidade, fazer as coisas juntos. A gente vai para a academia junto, a gente faz as coisas juntos, então a gente vai trabalhando e conversando. Tem diálogo, eu falo, ela escuta e vice-versa. Na verdade, eu escuto mais do que falo, né? E assim vai. Isso é sempre assim, o homem sempre escuta mais do que fala, e isso é normal, mas Deus fez a mulher assim. Às vezes até para dar uma direção para o homem, né? Porque às vezes, geralmente as mulheres elas veem mais do que os homens, né? Os homens são mais práticos, e a mulher ela vê mais do que os homens, né? Mas, queridos, eu quero dizer que é por isso que você precisa ler a palavra. Porque como você vai conhecer os planos de Deus para a tua vida sem ler a palavra? Porque, como eu digo sempre, a palavra ela educa, a palavra instrui, a palavra corrige, a palavra exorta, a palavra muda, a palavra sustenta, a palavra cria, a palavra guia, a palavra é sabedoria, a palavra é profecia, a palavra limpa, a palavra é luz, a palavra é reluz, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra é prata, a palavra é mantimento, a palavra é suprimento, a palavra é mel, a palavra é pão, a palavra é água, aleluia, a palavra é flecha, a palavra é capacete, a palavra é cinturão, a palavra é arco, a palavra é, enfim, a palavra ela é flecha também, na tua vida ela ataca, ela contra-ataca, ela defende, a palavra ela tira uma pessoa do inferno, a palavra coloca a pessoa no céu, a palavra cura, a palavra é o verbo, a palavra é Deus, e o Senhor é o Deus da palavra, aleluia. Então, você precisa ler a palavra, e eu como digo sempre, é impossível você não ver Jesus na palavra, é impossível, glória a Deus. Eu gosto às vezes de citar a Bíblia para você, e dizer o que significa cada livro, para você entender que, não que eu vou ser repetitivo, mas eu gosto de dizer isso às vezes, sabe por quê? Para você entender que toda a palavra está falando de Jesus, desde Gênesis a Apocalipse. Quando, por exemplo, você lê Gênesis, você vê Jesus no começo de tudo. Veja bem, Deus criando, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus diz. Você vai para o livro de Êxodo, você vê Jesus operando lá, porque Jesus é Deus, né? Jesus libertando o povo do Egito. Você vai para Levítico, você vê o sacrifício sendo feito lá, aponta para Jesus, que foi o nosso sacrifício perfeito, aleluia. Você vai para Números, você vê Moisés batendo e saindo água da rocha de Meribá. Quando você clama a Deus, sai água, sai presença de Deus para a tua vida, aleluia. Você vai para Deuteronômio e vê Deus tratando com os pecadores, colocando cidade de refúgio. Você errou, mas eu estou te guardando lá para os teus inimigos não te pegarem. Vou te guardar por um tempo, depois você pode tocar a tua vida, aleluia. Você vai para Josué, ele é o nosso general, é aquele que vence as nossas guerras, aleluia. Você vai para os Juízes, você vê Jesus como o nosso justo juiz, julgando a tua causa, aleluia. Você vai para Ruth, você vê ele te remindo, ele te trazendo de volta para a tua terra, ele trazendo de volta você para o lugar onde você tem que estar, aleluia. Você chega em 1º e 2º Samuel, ele é o nosso profeta confiável, ele é aquele que levanta o profeta para falar contigo, para exortar o povo, para trazer o povo de volta para Deus, aleluia.
Você pega em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, e além de ser profeta, ele também é rei na tua vida, ele é soberano, aleluia, ele é sacerdote, ele traz a nação para o prumo, ele está sempre tentando trazer o povo para diante dele, aleluia. Você chega em Esdras, ele é o nosso escriba fiel, ele é aquele que escreve a história da tua vida, para você chegar e ser um vencedor, aleluia. Você vai para Neemias, ele é o reparador de brecha, o muro está quebrado, o inimigo está querendo te afrontar, ele conserta o muro, ele te cerca, ele te protege, aleluia. Você vai chegar em Jó, ele é o redentor que vive, ainda que você passe por uma grande tribulação, ainda que você fique triste, prostrado, ele vem e te restaura, te dá o dobro do que tinha antes, aleluia. Você chega em Salmo, tem vários salmos, são de 50, mas o 23 diz que ele é o teu pastor e nada te faltará. Você chega em Provérbios, ele é a tua verdadeira sabedoria. São conselhos para 30 dias do mês, até 31, se você precisar. São 31 provérbios, um por dia, aleluia. Todo dia Deus pode te falar, te dando sabedoria, aleluia. Você vai para Cantares, ele é teu amado e belo noivo. Ele diz como deve ser o relacionamento entre o homem e a mulher, glória a Deus, aleluia. Você chega em Isaías, além de servo, sofredor, ele é pai de eternidade, príncipe da paz, aleluia. Maravilhoso conselheiro, glória a Deus, aleluia. Você chega então em Jeremias, ele é o profeta que chora pelo seu povo. Você chega em Lamentações, ele é aquele cuja esperança, a misericórdia se renova a cada manhã, glória a Deus, aleluia. Eu estava vendo que eu cheguei até em Jeremias e Lamentações, né? Lamentações, Jeremias e Lamentações. Depois de Lamentações, vem o livro de Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Você chega em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Você chega em Oséias, ele é o marido sempre fiel, cuidando da sua igreja, porque a igreja significa a amada dele, aleluia. Você chega em Joel, ele é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Você chega em Amós, ele é aquele que carrega os nossos fardos. Está difícil? Deus está dizendo, eu carrego, eu estou contigo, aleluia. Você chega em Obadias, ele é o nosso Salvador, aleluia. Você chega em Jonas, ele é o grande missionário, glória a Deus, trazendo uma obra até nações estranhas, nações que nem mereciam, aleluia. Você chega em Miqueias, ele é aquele que joga o teu pecado lá no mar do esquecimento e não lembra mais, aleluia. Você chega em Naum, ele é aquele que abre um caminho no meio da tormenta, aleluia. Você chega em Abacuque, ele é o profeta do reavivamento. Você chega em Sofonias, ele é aquele que tem um remanescente fiel e quer sempre salvar a sua igreja. Você chega em Ageu, ele é aquele que restaura a tua herança perdida, glória a Deus. Você segue em Zacarias, ele é a verdadeira fonte, ele jorra água para você se ficar na presença de Deus, se renovar e renovar as forças, como é o ano de renovar as forças. E você chega em Malaquias, ele é o sol da justiça. Eu até aqui só falei o Antigo Testamento inteiro, apontando para Jesus. Mas você chega em Mateus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Você chega em Marcos, ele é o Cristo, operador de milagres. Você chega em Mateus, aliás, em Lucas, ele é o Cristo, filho do homem. Você chega em João, ele é o Cristo, o verbo que se fez carne, aleluia. Vai para Atos, é o próprio Espírito Santo operando na igreja, fazendo milagres, prodígios, aleluia. Você chega em Romanos, ele é a tua justificação. Você chega em 1 e 2 Coríntios, ele é a tua ressurreição. Você chega em Gálatas, ele é aquele que redime a tua lei, aleluia. Você chega em Efésios, ele é a tua própria armadura espiritual. Você chega em Filipenses, ele é aquele, o teu supridor, é aquele que você pode todas as coisas, aleluia. Você chega em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Você chega em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o rei que virá, glória a Deus. Você chega então para as cartas pastorais, você chega ali em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele chega em Tito, ele é a bendita esperança. Ele chega em Filemão, ele é um amigo mais chegado que o irmão, glória a Deus. Aí vai para Hebreus, ele é aquele que tem o melhor conserto, um conserto melhor do que os nossos antepassados. Hoje ele pode, você tem livre acesso a Deus, glória a Deus. Você chega então em 1 e 2 Pedro, ele é o nosso sumo pastor, glória a Deus. Você chega em 1, 2 e 3 João, ele é o perfeito amor, que lança fora todo medo. Você chega em Tiago, aleluia, ele é aquele que batalha as nossas batalhas. E você chega em Apocalipse,
Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o leão que foi morto e vive para sempre. Aliás, o cordeiro que foi morto e vive para sempre, o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, é aquele que tem os pés com latão reluzente, ele é aquele que tem sobre a sua cabeça alva como a neve, ele tem um cinturão da verdade, ele tem vestes brancas, e ele é o Deus da palavra, ele é o verbo, ele é o teu Deus, ele é o meu Deus. E se eu fosse você, eu aplaudia a palavra de Deus e o Deus da palavra, aleluia. Queridos, para terminar, eu poderia pular, cantar, dizer, mas eu não posso colocar nada no teu coração se você não abrir a porta da casa de Deus. Eu comecei falando sobre que Ezequias abriu a porta do templo para reparar a casa. Então, se você está vivo ainda, é porque Deus ainda não terminou a obra na tua vida. Você poderia estar morto. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que não eram nem para estar mais aqui. Mas Deus, ainda em 2024, 25 de fevereiro de 2024, Deus ainda te trouxe aqui. É porque a obra dele não acabou na tua vida. Aleluia. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei o que você tem feito. Mas eu sei que o que Deus pode fazer na tua vida. A tua vida pode ser totalmente diferente se você abrir a porta do templo, a porta do teu coração e deixar essa palavra de Deus entrar na tua vida. Restaure a casa de Deus, jogue fora aquilo que não é mais para você. Chega. Até quando? Até quando eu vou brincar de ser cristão? Até quando eu vou brincar de ser crente? Até quando eu vou mostrar a fachada e não mostro o interior? Imagine que o pastor Adriano fosse me mostrar uma casa, bonita por fora, e eu quisesse, pastor, posso entrar? Não pode. Não, mas eu quero entrar. Não pode. Mas por que? Não. Olha só por fora. Deus, Ele olha por fora e vê por dentro da tua vida. Te coloque de pé. Eu quero orar por você. Não sei como você está, não sei como está a tua vida espiritual, mas se você está aqui hoje, eu não sei. Normalmente eu não faço isso. E nem é para te envergonhar nada. Na verdade, todos nós precisamos colocar a casa em ordem. Se você quiser, se essa palavra falou contigo, se não falou, fica aí no teu banco. Diz, nossa, eu precisava ouvir isso. Eu precisava disso. Sabe de uma coisa? Está na hora de tomar vergonha na cara e abrir meu coração, porque eu já escutei tanta palavra. Já ouvi tanto a palavra de Deus e parece que bate e volta. E eu estou entendendo, é porque eu não abri a porta do templo. É como Jesus batendo na porta e batendo, ele está do lado de fora, como pregou o pastor Adriano um dia. Se Jesus bate, às vezes é porque ele está do lado de fora. A gente sabe que é Jesus falando, a gente sabe que é o toque de Jesus, só que a porta está fechada. Eu te convido a vir aqui na frente, eu quero orar para você. Se você quiser, se você não quiser, pode ficar aí. Você sabe, hoje é meu dia, hoje é dia de conserto. Ezequias fez isso, ele consertou com Deus. Sempre o primeiro é mais difícil, né? Mas Deus, se Deus gosta de uma coisa, de gente de coragem, de gente que não se, sabe de uma coisa, está na hora de eu me consertar mesmo. Não quero nem saber o que eu estou pensando. Quero saber que Deus está pensando em mim. Todo mundo vai pensar alguma coisa a teu respeito. Aleluia. Vem aqui, coloque a mão no altar, você que veio. É tempo de conserto, altar. Pode colocar. Sempre que o sacerdote chegava no altar, tinha um conserto. O sacerdote não chegava no altar, tem que fazer um conserto com Deus. Tem 3 pessoas. Tenho certeza que Deus falou com mais pessoas, mas não tem problema, você pode ficar aí. Mas esses se expuseram, vieram aqui dizer, eu quero fazer um concerto com Deus. Pai, essa é a tua igreja, Senhor. Senhor, tu sabes que eu poderia dar um bom conselho no máximo, mas eles estão aqui, Senhor, em obediência. E se eles estão aqui, não fui eu que falei com eles, foi tu que tocaste no coração deles, Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro por eles, Deus.
Começa, Senhor, que não seja apenas uma emoção, porque a emoção passa, mas que seja sim, Senhor, um divisor de água na vida deles, Senhor. Eu vou pedir para os pastores, as pastoras, abraçar esse pessoal, orar por eles. Glória a Deus. Aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. O presbítero também, Leco, vem cá, presbítero, ore aqui por ele. O Gilberto também, venha. Cada um pega um abraço. Você precisa ser um agente de milagre. Comece a orar. Enquanto o Beto toca uma canção, esses homens e essas mulheres de Deus estão orando por você. Se ficar alguém sem orar, depois outra pessoa ore. Aleluia. Os reinos se abalam. Glória a Deus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Ele é o único rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu